Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Mesmo com a Quaresma já acabou, algumas pessoas fizeram pedidos nos comentários do canal e eu vou responder a todos eles através de novos vídeos. Vocês conhecem o Terço da Divina Misericórdia? Ele é muito forte e poderoso. Terço da Misericórdia, uma oração pela humanidade. O que é o Terço da Misericórdia? O Terço da Misericórdia é uma devoção concebida a partir das iluminações de Santa Faustina, na década de 1930. Então foi a mestra Faustina, a Santa Faustina, vamos dizer assim, que foi iluminada, né, por Jesus para contar para a gente, ele escolheu ela para explicar para ela o que é o Terço da Misericórdia e para pedir para ela que começasse a fazer. Olha que legal. O principal propósito, o principal objetivo dessa oração é fortalecer a nossa confiança na misericórdia de Deus e reforçar em nós mesmos esse mesmo sentimento para com nossos irmãos e irmãs. Olha que forte isso, que importante isso. Fortalecer a nossa confiança na misericórdia de Deus. Aqui tem a imagem. Aqui tem a imagem de Deus misericordioso. Jesus, eu confio em ti ou em vós. As frases alternam conforme a imagem que a gente encontra. Jesus, eu confio em você, né? Em ti, em vós é uma linguagem muito usada antes, naquela época, 1930. Mas traduzindo, é Jesus, eu confio em você. Né? Eu confio no Senhor. Podemos falar assim. Para Santa Faustina, que viveu em uma Europa marcada pela instabilidade entre guerras, a oração do Terço da Misericórdia trata-se de um verdadeiro clamor pelo mundo. Uma súplica para que as pessoas experimentem o amor de Deus, especialmente nos momentos mais difíceis de suas vidas. Neste tempo de desafio em que vivemos, somos também convidados a fazer da oração de Santa Faustina uma prece por toda a humanidade, por aqueles que amamos e pelos mais fragilizados nessa crise, nesse momento horrível de guerra. Aqui de novo tem a imagem da Divina Misericórdia. Eu vou trazer várias para vocês identificarem, conhecerem. Mais à frente, lhes falo sobre mais detalhes da Santa Faustina. Festa da Misericórdia é o primeiro domingo depois da Páscoa, ou seja, uma semana depois. O Papa João Paulo II, em 2000, instituiu a festa para toda a Igreja, decretando que o segundo domingo da Páscoa, ou seja, o primeiro domingo após o domingo da Páscoa,
se passa a chamar Domingo da Divina Misericórdia. Então é hoje, o segundo domingo da Páscoa. Uma semana depois do domingo da ressurreição, né, o Papa decretou como sendo chamado Domingo da Divina Misericórdia. Festa da Misericórdia. Divina Misericórdia é fonte de milagres e prodígios. Importante isso. Transcrevemos o pedido de Jesus feito a Santa Faustina, conforme o seu diário. Faustina era uma freira que ficava numa congregação. E ela recebeu, né, por sonho, Jesus falou com ela e deixou um recado para ela. E como ela ficava enclausurada, fechada ali no convento, ela começou a fazer um diário, onde ela escrevia tudo que ela sentia sobre Jesus, suas orações, a conexão dela, né? Ela se sentia muito próxima a Jesus Cristo. E ela ali sozinha, nos seus momentos sozinhos, né, nas congregações, nos conventos, cada freira tem sua responsabilidade. Algumas cuidam do café da manhã, outras cuidam das roupas, outras cuidam da limpeza do convento, do prédio em si. Cada freira tem a sua responsabilidade, como se fosse seu trabalho diário. E ela, nos momentos que estava sozinha, à noite, no momento que ela se isolava, ela fazia esse diário. E nesse diário dela foi encontrada a seguinte informação. Essa foi a mensagem que ela recebeu de Jesus. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o seu pincel, então essas imagens que eu estou mostrando para você, Jesus inspirou ela para que ela desenhasse segundo o jeito que ele queria. Então essa imagem que você vai pintar com o seu pincel, que ela seja divulgada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser chamado a Festa da Misericórdia. Então ele iluminou ela para fazer o desenho, conversou com ela em sonho e pediu que ela divulgasse, que ela informasse ao mundo, né, que a vontade dele era que o primeiro domingo, depois da ressurreição, depois do domingo de Páscoa, fosse chamado de Festa da Misericórdia. Essa foi a imagem que ela recebeu, que ela foi iluminada para desenhar. É Jesus Cristo com a mão direita levantada, como se fosse nos abençoando. E dele sai um facho de luz vermelho e um facho de luz branco. Essa é a imagem da Divina Misericórdia. Nessa imagem aparece as mãos e os pés, com os sinais da crucificação. O raio vermelho simboliza o sangue, que é a vida. Enquanto o nosso sangue está correndo no corpo, subindo e descendo, sendo bombado, sendo levado pelo nosso coração, né, a gente tem vida. O raio pálido ou raio branco, naquela época falavam que a cor branca era pálida, né? Era um costume daquela época. Então o raio branco simboliza a água que justifica as almas, que é o símbolo das nossas almas. Então o branco é nossa alma e o vermelho é nosso sangue. E o coração invisível, transpassado pela lança, saem 2 raios. Então, olha só, na imagem que ela desenhou, tem o pé e a mão com os sinais dos pregos que foi pregado na cruz. No lugar que ele foi furado pela lança, Jesus na crucificação foi furado pela lança por um guarda romano. Da onde ele foi furado, bem no coração, saem os 2 raios. O vermelho significando o nosso sangue, que nos dá vida aqui na terra, né? E o branco, que simboliza
a água à nossa alma. Essa festa saiu do interior da minha misericórdia e está provada nas profundezas da minha compaixão. Toda alma crente e confiante na minha misericórdia irá alcançá-la. Então, assim, Jesus continua aqui falando, né? Que ele pediu para instituir, segundo domingo depois da quaresma, como festa da misericórdia. E ele falou que essa misericórdia é a que sai do interior dele, da profundeza dele. E essa misericórdia é repleta, é cheia de compaixão. Então, todo crente é quem crê em Deus, né? E quem confia na misericórdia de Jesus, se rezar o terço, se rezar essa oração, vai alcançar a compaixão de Jesus. Olha que importante isso. Quem fizer essas orações receberá de Deus a compaixão dele. Quem foi Santa Faustina? Santa Maria Faustina Kowalska nasceu na Polônia em 1905 e aos 20 anos ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Então, ela nasceu em 1905, então 20 anos depois, em 1925, ela entrou no convento, né? E no convento que tinha como nome Congregação das Irmãs da Nossa Senhora da Misericórdia. Então, ela já estava no convento da Misericórdia. Por isso, com certeza que Jesus escolheu ela. Claro que ela estava conectada a ele, ela fazia as orações diárias, ela escolhia estar pertinho de Jesus. Então, através dessa proximidade dela, dessa conexão tão intensa com Jesus, através de sonho ele falou com ela e pediu sobre a festa da misericórdia e sobre o terço da misericórdia. Olha aqui essa imagem. A irmã Faustina, né, a Santa Faustina, está com a roupa que as freiras usam. Toda freira tem um crucifixo, né, usa um crucifixo diariamente. E ela, Santa Faustina, recebeu por inspiração, né, para desenhar aquela imagem que eu mostrei para vocês mais de pertinho. Sempre a imagem da misericórdia, da festa da misericórdia, do terço da misericórdia, será essa de Jesus com a mão direita levantada, nos abençoando, abençoando quem fizer essa oração, os dois fachos de luz saindo, o vermelho e o branco, e sempre escrito: Jesus, eu confio em vós, em você, no Senhor. Ela recebeu essa imagem por sonho, né? Ela desenhou segundo Deus guiando ela, Jesus Cristo guiando ela. No ano de 1934, enquanto ela esteve na Lituânia, a irmã Santa Faustina, né, esteve na Lituânia, iniciou os escritos de A Misericórdia Divina em Minha Alma. Esse é o nome que foi dado ao diário dela. Lembra que eu comentei um pouco antes que ela tinha um diário que ela escrevia todas as orações dela, tudo que ela sentia, justamente porque ela se sentia próxima, muito conectada a Jesus Cristo. Então, quando ela esteve na Lituânia, provavelmente trabalhando, né, pela congregação, às vezes tem trabalho externo, quem mora no convento, né, alguns padres também, alguns freis que trabalham, que moram no convento, tanto assim como as irmãs, tem trabalhos diários, como eu comentei, e às vezes fazem trabalhos externos, viajam para regiões mais pobres, cuidam de doentes, cuidam de crianças, cada um tem uma missão, como eu comentei. Enquanto ela estava lá, Santa Faustina começou a escrever um diário que ficou com o nome A Misericórdia Divina em Minha Alma. Esse diário tem muita coisa importante, né? Uma série de diários nos quais ela relatou as iluminações que recebia por meio das suas orações. Então ela sempre recebia, ela sentia
né, esse recado que era transmitido a ela nas orações. E ela viveu alguns anos, então ela não fez só um diário. Ela tinha um caderninho de anotação, vamos falar assim, né? Que depois teve o nome, né? Foi divulgado como a Misericórdia Divina em Minha Alma. Mas quando acabava o caderninho dela de anotação, ela pegava a outra e ela pegava outro. Lembra aquele caderninho que eu falo para vocês desde o começo dos vídeos desse canal? Assista o vídeo com o caderninho na mão. Escreva um nome em cima, né? Vídeo Misericórdia. Daí você ouve uma frase tipo essa: a misericórdia divina em minha alma. Escreve no seu caderninho. Se ela chamou sua atenção, escreve nesse caderninho ela. Deixa registrado no caderninho essa informação, as frases que chamam a atenção em cada vídeo. Porque cada vídeo aqui é um ensinamento. Cada vídeo aqui é um aprendizado. Então ela teve vários diarinhos. Conforme acabava um caderno, ela pegava outro, sempre relatando tudo que ela recebia, as inspirações nos momentos de orações e nos sonhos também ela recebia algumas coisas. Quem estuda sobre a vida dela vai encontrar isso. A frase que ela mais falava, que era o que ela... uma das inspirações que ela recebia. O amor é um mistério que transforma tudo que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. Ela sempre repetia essa frase. O amor é um mistério que transforma tudo que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. Então a filosofia dela, a missão de vida dela era levar o amor. Através de um conforto, através de uma palavra, através de uma ajuda, através de orações. Essa era a missão de vida dela. Em 1938, Santa Faustina faleceu de tuberculose. Né? É uma doença no pulmão que antigamente não tinha antibiótico para resolver, né? Então, em 38 ela faleceu, mas a sua herança espiritual, os seus ensinamentos, tudo que estava nos seus diários, jamais foi esquecida. Olha que bênção, que bom que chegou até a gente, né? Para que a gente junto pudesse estar fazendo, eu pudesse estar fazendo esse vídeo, compartilhando tudo isso que é importante com todos vocês. Aqui tem a imagem da irmã Faustina, da Santa Faustina. Deus nunca força a nossa livre vontade. Ela está falando aqui do nosso livre-arbítrio, né? De nós depende se queremos ou não aceitar a graça de Deus. Aceitar ou não. Se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Então essa é uma das frases que também mais destacou sobre a vida dela. Deus nunca força ninguém, né? Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós queremos, né, ter a misericórdia de Deus ou não, se a gente quer estar pertinho dele ou não, se a gente quer compartilhar os ensinamentos de Jesus, de Deus ou não, tudo depende da gente. A gente tem o livre-arbítrio para a gente colaborar, compartilhar ou simplesmente desperdiçar, ignorar esse poder, essa bênção que a gente tem, se conectar a Deus Pai, a Mamãe Maria, a Jesus Cristo e usar essa conexão, né, ajudando, compartilhando com o próximo. Santa Faustina, rogai por nós. Eu já comentei com vocês, né, algumas imagens que vocês gostaram, ou de repente vocês gostaram dessa frase, printam a tela, tiram uma foto, né, printar e tirar uma foto. Pelo seu celular ou pelo seu computador, aonde você assiste o vídeo, e de repente você guarda essa mensagem para em outro momento você ler e reler, ou você anota no caderninho que você tem, porque os vídeos aqui são estudos. A gente fica tantas horas na TV vendo tanta bobeira, a gente pode reservar um tempinho do nosso dia para a gente ver vídeo e aprender sobre Deus, sobre Mamãe Maria, para a gente se conectar a eles, né? E caminhar rumo à nossa evolução espiritual. A devoção à imagem de Jesus misericordioso e o terço da misericórdia
ganharam grande força, fazendo com que sua obra ficasse conhecida em diversas partes do mundo. Olha que bênção, né? Chegou para a gente essa imagem, essa mensagem de Jesus misericordioso, que bênção. Fatos importantes sobre esta iluminadora celebração da nossa fé em Deus misericordioso. Então, tem alguns fatos que são importantes nessa comunicação que ocorreu com Santa Faustina, né? E eu tentei resumir para vocês. Quem incluiu no calendário da igreja oficialmente foi João Paulo II. No ano de 2000, o Papa João Paulo II canonizou, tornou santa Santa Faustina. E durante a celebração, no dia, né, que tornou ela santa oficialmente dentro da igreja, o Papa falou: é importante que acolhamos, que recebamos, né, inteiramente a mensagem que nos vem da palavra de Deus neste segundo domingo de Páscoa, que de agora em diante, na igreja inteira, tomará o nome de Domingo da Divina Misericórdia. Então, o Papa João Paulo II oficializou que o segundo domingo, né, da Páscoa, ou o primeiro domingo depois da ressurreição, torna-se oficialmente o Domingo da Divina Misericórdia. E ele consagrou isso no dia que tornou Santa Faustina santa, né? Oficialmente dentro da igreja. A base dessa devoção, né? A origem dessa devoção de Jesus misericordioso vem das revelações privadas a Santa Faustina. Privadas foram revelações feitas em particular, só ela e Jesus, né? Foi por no meio das orações, foi por sonho, mas ela sonhava com Jesus e acreditava e confiava e escrevia nos diarinhos dela, né? Nos diários dela. Diarinho é maneira de falar com carinho, né? Nem imagino se o caderno era grande ou pequeno, só Deus sabe. Mas diarinho é uma maneira de falar que eu expresso com carinho, né? Graças a tudo que ela viu, que ela acreditou, que ela percebeu, que ela sentiu nas orações, ou que ela, nos sonhos, ela documentou nesse diário que depois a gente foi divulgado para o mundo, principalmente a partir de João Paulo II. Então, essa celebração acontece hoje, segundo domingo da Páscoa, ou o primeiro domingo após a Páscoa. Essa é a imagem do terço da misericórdia. Existem, de fato, terços, né? Vocês podem ver aqui que na imagem maior tem aquela imagem que a gente falou, que foi o que a irmã Faustina recebeu por inspiração para desenhar, né? Jesus abençoando a gente com os 2 raios saindo dele. E ali na parte de trás do terço, mais ao fundo da imagem, tem a imagem da irmã Faustina. Então, se a gente conhece hoje sobre o terço da misericórdia, se deve à irmã Faustina. Gratidão, irmã, gratidão. Baseia-se nas revelações particulares feitas a Santa Faustina, religiosa polonesa que recebeu as mensagens de Jesus sobre sua divina misericórdia, lá no povoado de Płock, na Polônia. Então foi ali que ele comunicou com ela, onde ela estava fisicamente. A imagem da devoção do Jesus misericordioso vem das revelações privadas a Santa Faustina. Foi revelado a ela em particular, entre ela e Deus e Jesus. Esta imagem foi revelada a Santa Faustina em 1931. E o próprio Jesus lhe pediu que ela pintasse do jeito que ele falava para ela. Em seguida, explicou certinho o significado e o que os fiéis alcançarão com ela. Foi aquela frase que a gente viu lá no começo, né? De Jesus, quem reza o terço, recebe de Deus a misericórdia e a compaixão de Jesus.
Na imagem, Jesus se mostra levantando sua mão direita em sinal de bênção e apontando com a sua mão esquerda o peito, aonde fluem, aonde saem dois raios, o vermelho e o branco. O raio branco, a gente comentou, né? Significa a água que purifica as almas. Nossa alma deveria ser transparente, né? Ser iluminada como a água. E o raio vermelho significa o sangue que corre nas nossas veias e nos dá a vida. Aqui tem uma outra imagem de Jesus misericordioso. Você pode ver que sempre se repete a mão levantada, os raios, né? Saindo. Mas aqui não tem aquela frase: Jesus, eu confio em ti, em vós, no Senhor. Mas é a mesma imagem de Jesus misericordioso. Toda a imagem é um símbolo da caridade, do perdão e do amor de Deus, conhecido como a fonte da misericórdia. Então, quem reza o terço, quem se conecta a Jesus através dessa oração que ele passou para a irmã Faustina, né, recebe a caridade, o perdão e o amor de Deus em dobro, né? Deus já nos ama, mas quando a gente se conecta a ele, quando a gente reza, se aproxima deles, claro que a caridade, que o perdão, que o amor dele vai ser mais intenso para quem fica mais perto dele, né? Quem escolhe usar um tempo do seu dia para se conectar, ficar pertinho de Deus Pai, Mamãe Maria, de Jesus Cristo. Existem orações particulares ligadas a essa devoção. O terço da Divina Misericórdia é um conjunto de orações usadas como parte da devoção à Divina Misericórdia. À frente eu vou explicar certinho como a gente reza o terço da misericórdia. A Divina Misericórdia é vinculada ao Evangelho do segundo domingo da Páscoa. A imagem da Divina Misericórdia representa Jesus no momento em que ele apareceu aos discípulos, após a sua ressurreição, quando lhes dá o poder de perdoar ou reter os pecados. Quem está assistindo os vídeos, todos os vídeos da Quaresma comigo, sabe que Jesus ressuscitou e que deixou um recado, né? Pediu para o anjo dar um recado, né? Para as mulheres Maria e Maria Madalena, que tinham ido ao túmulo visitá-lo. Então, domingo de manhã, Maria e Maria Madalena foi ao túmulo para visitar Jesus e encontrou ele vazio. Levou um susto e encontrou ali um anjo sentado sobre a pedra, que fechava a porta, né, do lugar que ele tinha sido sepultado. E o anjo falou para elas: avisem os discípulos que Jesus vai aparecer para eles, que eles se reúnam. Então, o segundo domingo da Páscoa, o primeiro domingo após a ressurreição, tem o evangelho justamente de Jesus aparecendo aos discípulos depois que ressuscitou. E é nesse momento que Jesus dá aos discípulos o poder de perdoar ou não perdoar os pecados. Nosso querido e amado Jesus misericordioso. Este evangelho, esse momento, está registrado em João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Essa leitura é colocada nesse dia porque inclui a aparição ao apóstolo Tomé, quando Jesus o convida a tocar suas chagas. A primeira vez que Jesus aparece aos discípulos, no lugar que eles se reuniam, São Tomé não está ali, o apóstolo Tomé não está junto com eles. Então depois, quando ele aparece naquele local, os outros 11 apóstolos falam para ele: Jesus apareceu para a gente. E Tomé duvida. Tomé tinha pouca fé. Muitas vezes a gente tem pouca fé, né? Muitas vezes a gente fica insegura
por bobeira nossa, né? Óbvio que Deus é poderoso, é magnífico, é magnânimo. Deus Pai, Mamãe Maria, Jesus Cristo. Mas a gente fica inseguro, a gente é humano, a gente é fraco, né? É inseguro, é pecador. Então, quando os discípulos falaram para ele, Tomé, Jesus apareceu aqui para a gente, ele duvida. Então, uma segunda vez que Jesus volta para aparecer, Tomé está lá. Daí Jesus, né, fala, Tomé, toque nas minhas chagas. Chagas é os lugares que ele foi pregado, né? As mãos, os pés, para que você saiba e veja que sou eu mesmo que estou aqui. Daí realmente Tomé se ajoelha aos pés dele e fala, meu Senhor e meu Deus. Jesus volta lá e mostra para ele, sou eu, olha aqui, os machucados das minhas mãos, as chagas das minhas mãos, dos meus pés. E somente quando Tomé vê isso que acredita nele, né? Então esse é o evangelho desse domingo. Esse evento ocorreu no 8º dia depois da ressurreição, que é um domingo depois. Por isso, é utilizado na liturgia, no Evangelho, 8 dias depois da Páscoa. Os sacerdotes têm poder especial para administrar a divina misericórdia. Em João capítulo 20, versículo 21 a 23, afirma-se, novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois de ter dito isso, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Isso acontece até hoje através dos padres. Os 12 apóstolos, ou discípulos, como eram chamados, tiveram a bênção como se fosse a autorização de Jesus de perdoar ou não os pecados das pessoas. Esse mesmo dom, né, é repassado, é direcionado a quem segue o sacramento da ordem. Ordem é se tornar padre, por exemplo. Por exemplo, não, é fato. Ordem é o sacramento de quem se torna padre. Quando recebe a bênção, depois de muito estudo, de estudar a Deus, de estudar o homem, de muita dedicação, de muita oração, de muitos compromissos junto à igreja, junto ao convento ou ao local que eles moram, né? Tudo isso, depois dessa total dedicação, se eles têm autorização, se eles concluem todo estudo e são aprovados, eles são ordenados, eles recebem o sacramento da ordem, tornando-se padre. Ao receber essa bênção, esse sacramento, eles também recebem como se fosse o sopro do Espírito Santo, dando a eles, né, o poder de perdoar pecado ou não perdoar. Isso é o padre que decide conforme cada situação das nossas confissões, né? Então, a festa da Divina Misericórdia é no 2º domingo da Páscoa, ou seja, o 1º domingo após a ressurreição. A confissão é a ação da Divina Misericórdia até os fins do tempo. Jesus capacitou os apóstolos e os seus sucessores nesse ministério, que são os padres que eu falei, após receberem o sacramento da ordem. Então, eles recebem o Espírito Santo e têm a autorização para perdoar os pecados ou não perdoar os pecados. Conforme a pessoa vai lá se confessar, dependendo do que fez, né? E dependendo se vai fazer as orações, né? Que a penitência por aquilo que ele fez de errado, o padre pode ou não perdoar os pecados dele, conforme ele sentir por inspiração no coração dele, que pode ou não perdoar. Mas só tem essa bênção quem hoje se tornou
padre, né? Recebeu o sacramento da ordem. Eles, após essa bênção, estão iluminados pelo Espírito de Deus. Para fazer isso, sua administração do perdão é realmente eficaz, realmente elimina o pecado, ou seja, de quem os pecados dele forem perdoados, de fato esses pecados serão apagados da história, da vida, da alma daquela pessoa. Se realmente ele perdoar, está perdoado e some esse pecado. Deixa de fazer parte, né, do que você vai prestar conta a Deus lá na hora que a gente for conversar com ele e falar tudo o que fez e o que não fez. Lembrando que todos os nossos pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes, sobre essas 4 ações, nós vamos prestar contas a Deus. Compaixão e o terço da Divina Misericórdia. A oração do terço da Divina Misericórdia trata-se de um verdadeiro clamor pelo mundo, uma súplica para que as pessoas experimentem o amor de Deus. É a prova da compaixão que Deus teve com toda a humanidade. Então, quem reza esse terço, essas orações, está rezando pelo mundo, está suplicando o perdão, a compaixão de Deus para toda a humanidade, para todo mundo. Como rezar o terço da misericórdia? Terço da misericórdia, como eu falei, vai ser sempre essa imagem. Sempre que vocês verem Jesus dessa maneira, com a mão levantada, com esses raios saindo dele, vocês já sabem. É a imagem de Jesus misericordioso. Rezando o terço da misericórdia, passo a passo. Primeiramente, vamos procurar um lugar tranquilo e silencioso, desligando todos os aparelhos eletrônicos. Quando a gente vai rezar, a gente desliga celular, televisão, rádio, TV, tudo. Vamos para um lugar isolado, fechamos a porta e nos afastamos de tudo que nos distrai, inclusive nosso pet, nosso gatinho, nosso cachorrinho. A gente está lá rezando, de olhos fechados, meditando, e se ele vê a gente assim, ele vai ficar pulando para tentar ter a nossa atenção, para que a gente brinque com eles. Então, na hora que a gente vai rezar, a gente se isola, se fecha no quarto, sem barulho. Se tem outras pessoas na casa, se eles estão vendo TV, se eles estão lá na sala, você vai para o seu quarto, você vai para o seu jardim, você vai naquele lugar que você se sente bem. Mas fechado, sem nenhum cachorrinho, gatinho, nada que distraia a sua atenção. Para a gente fazer a oração do terço da misericórdia, podemos usar o rosário comum com 5 dezenas. Aquele terço padrão que a gente todo ou quase todos conhecem. Quem desconhece, né? É um terço que tem várias bolinhas indicando que a gente deve rezar. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem para vocês. Muitas pessoas do canal nem sempre conhecem o terço, né? Tiveram uma origem diferente da educação católica, então desconhecem. E por isso aqui sempre eu vou trazer tudo em detalhe. Às vezes eu coloco eu falo sobre orações, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas tem pessoas no canal que não conhecem essa oração, que não cresceram aprendendo essas orações. E tudo bem também. Eu sempre vou colocar letra para que vocês que desconhecem possam dar pause na tela e fazer a oração. Não custa, né? Dar pause e ler o que está escrito ali, que eu sempre vou colocar. Iniciamos o terço com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, reza-se um Pai Nosso. Acabou de fazer o sinal da cruz,
No terço da misericórdia, reza um Pai Nosso. Como eu disse, meus vídeos sempre vão ter a letra para as pessoas que não sabem decor poderem rezar comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhem só, se atentem aqui. Nós rezamos, quem reza o Pai Nosso, falando: perdoai os nossos pecados, Pai, Deus Pai, porque a gente também perdoa quem tem nos ofendido. A gente tem feito isso mesmo? A gente tem colocado em prática? A gente fala, né, Pai, perdoa os meus pecados porque eu estou perdoando quem tem me ofendido. A gente está mesmo? Não adianta só rezar a oração do Pai Nosso, decorada ou lida, falando da boca para fora. Aqui a gente afirma, me perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando quem me ofende. Então, se você não perdoa quem te ofende, como é que você está falando para Deus perdoar igual você faz se você não tem feito? Aqui é um ponto para a gente refletir, né? Voltando ao terço, tem o sinal da cruz, a gente reza um Pai Nosso, em seguida reza uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por último, mas nunca menos importante, também se reza o credo. O credo é o creio, né? Aqui é uma oração maior que nem todos sabem decor como eu. Então, de novo, eu coloquei a letra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, a gente faz o sinal da cruz e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo, que eu coloquei as letras para quem não sabe decor, quem não conhece, poder ler, dar pause no vídeo para ler. Depois, nas contas que a gente rezaria um Pai Nosso, nós vamos rezar: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Expiação quer dizer em perdão, mas a oração é antiga, essa é a palavra, eu não pude alterar, né? Então, nos lugares que a gente rezaria o Pai Nosso num terço normal, a gente vai fazer essa frase. Vocês podem printar essa tela, tirar uma foto dessa tela para guardar para vocês rezarem. Nos lugares que rezariam a Ave Maria, a gente reza: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. De novo, vocês podem anotar essa frase no seu caderninho ou podem tirar uma foto dessa tela, né, um print, para guardar para quando vocês quiserem rezar. Então, olha só, aqui tem uma imagem, não sei se ela clareia. Como rezar o terço da Divina Misericórdia?
Reparem bem, as 5 bolinhas azul, o terço está desenhado ali, né? Então, começando no crucifixo, que está lá em cima, mais do lado superior da tela, tem o crucifixo, que a gente faz. O terço, para quem não conhece, é como se fosse um caminho, um passo a passo da nossa oração. Quando a gente está no crucifixo, a gente começa ali e faz o sinal da cruz. Cada uma daquelas bolinhas verde escuro vai ser uma oração. Um é o Pai Nosso, um é a Ave Maria e um é o Creio ou o Credo. Daí chega nessa bolinha azul maior, azul mais clara. Esses são os pontos do Pai Nosso. Então, nessas 3 bolinhas mais claras, a gente reza o que está no meio ali da imagem. Mas é exatamente aquilo que eu li antes. Nos 5 lugares que estão as bolinhas, que são bolinhas maiores, essas bolinhas são maiores, são separadas. Então, no terço, elas se destacam. Nesses 5 bolinhas azul clara, a gente reza, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. A gente está pedindo perdão pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Daí, entre cada bolinha do Pai Nosso, tem 10 bolinhas da Ave Maria. Isso é o terço normal. Então, aqui na imagem, as 10 bolinhas marrom são como se fosse representando o lugar que a gente rezaria a Ave Maria. Então, no lugar dessas 10 bolinhas marrom, 10 bolinhas entre cada pontinho azul, né? Na verdade, a gente reza 50 Ave Maria. Um terço são 5 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Aqui no terço da Divina Misericórdia, são 5 vezes aquele texto, né? Que tem a bolinha azul clara, que está na tela atrás. E nas 50 bolinhas marrom, que seria Ave Maria, a gente reza: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você pode ver que a oração das bolinhas marrom é curtinha, é uma frase só. Então, você rezar o terço todo não demora, é questão de minutos, mas o que importa é a sua dedicação, é você se fechar e escolher fazer essa oração. E ao final que você acabar todo esse terço, você reza 3 vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Você fazendo essas orações, repetindo 3 vezes essa frase: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Você acabou o terço da Divina Misericórdia. Olha que legal! Ou seja, rezar não demora. Quando você se entrega de coração, passa rápido que você nem vê as orações. Ao final, né, como está escrito ali no desenhinho, se repete 3 vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Importante, pede-se para rezar o terço da misericórdia sempre, né, de preferência às 3 da tarde, às 15 horas, porque é justamente chamada a hora da misericórdia. É a hora que Jesus morreu na cruz. Então, se você trabalha, não pode nesse horário, tudo bem, você faz à noite. Não vai ter menos valor. Mas se você está em casa, se você consegue dispor desse horário, se você puder rezar às 3 horas da tarde, é muito melhor. Mas às vezes a gente está trabalhando e não pode, né? Aqui o terço da misericórdia tem a imagem ao fundo e só mostra, né, essa pessoa quando reza acende uma vela. Isso é uma escolha de vocês podem acender ou não. Tem aquelas velas rocher, que é um dedo de altura, sabe, bem fininha. É uma luz, é um carinho. Sempre que a gente acende uma vela para Jesus, para Deus Pai, para a Mamãe Maria, para os santos, é a gente fazendo um carinho,
um gesto de tô aqui, ó, tô te dando esse presentinho, essa luz. Sabe? É um gesto de dedicação a quem você está rezando acender uma vela. Então, o que é o cerco da misericórdia? A gente falou sobre o terço da misericórdia. Mas o que é o cerco? O cerco é uma união, é um grupo em oração, por um período determinado, neste caso uma semana, em que somos abençoados pelo Espírito Santo. Visa, tem um objetivo, né? De resgatar a espiritualidade e a devoção, a dedicação nossa à misericórdia divina, por meio de um jorrar incessante de orações. Jorrar é um direcionamento, né? Você está levando muitas orações durante 7 dias consecutivos. Ou seja, todo santo dia, por uma semana, a gente vai rezar o terço da misericórdia. Esses 7 dias rezando junto. O terço da misericórdia chama cerco. Uma semana de dedicação, de oração, tem o nome de cerco. Então, o que é proposto, o que é pedido? No domingo, que é hoje, segundo domingo da Páscoa, ou primeiro domingo depois do domingo de Páscoa, depois da ressurreição, é pedido que a gente reze o terço da misericórdia por uma semana consecutiva. Então, hoje é domingo, a gente reza pela primeira vez o terço da misericórdia e vamos rezar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós rezarmos a semana toda, uma vez por dia, de preferência às 15 horas, o terço da misericórdia, nós estamos fazendo parte do grupo, né, das orações do cerco da misericórdia. Então começa no domingo, que é hoje, e vai até sábado que vem, a gente se comprometendo, se dedicando um tempinho do nosso dia para rezar o terço particular. A gente pode rezar esse terço qualquer dia que quiser, mas o convite é que a gente se unir para particularmente nessa semana a gente de fato rezar o terço. Como surgiu, né, o cerco da misericórdia? Essa ideia de rezar uma semana intensamente o terço por 7 dias seguidos, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia nasceu nas comunidades da paróquia de São Marco Evangelista, situada em Campinas, em São Paulo. Campinas é uma vice-capital, que é uma cidade enorme, tem mais de 1,2 milhões de habitantes, fica a meia hora, 40 minutos de São Paulo, capital. E ali também tem algumas regiões mais pobres de periferia. Então, na paróquia de São Marcos Evangelista, em Campinas, São Paulo, eles tiveram a ideia, alguém foi iluminado, né? E fez essa proposta de fazer o cerco, de rezar 7 dias seguidos o terço da misericórdia. Começando no domingo, né, segundo domingo da Páscoa, ou uma semana depois da ressurreição, até o próximo sábado, como uma dedicação, um amor, um comprometimento, talvez seja essa palavra. Por 7 dias você vai rezar, se prometer, né, rezar o terço da misericórdia, se unindo a todo mundo nesse cerco para enviar luz, harmonia, compaixão, perdão, pedindo misericórdia a Deus por todo mundo. O cerco foi assumido pelas famílias e moradores daquela paróquia, daquele lugar, onde problemas e desafios eram grandes. Então eles resolveram se unir pela força da oração, pedindo uma solução. É uma região mais pobre da cidade, né? Então, essa paróquia falou, vamos rezar por uma semana, todo santo dia, o terço da misericórdia. Essa dedicação de uma semana chama Cerco da Misericórdia. E a gente vai rezar
pedindo, né, solução para os nossos problemas e desafios. A ideia surgiu diante do desafio de superar a violência que tinha na região. Tinha muito desemprego, tinha muitas pessoas doentes, principalmente naquela área da cidade, né, da população. E tinha muitos crianças e jovens nessa região que é mais necessitada. Então, iluminadas, decidiram rezar por 7 dias, fazer esse cerco de dedicação, de oração. Aqui o cerco tem uma imagem, né? Que é o nosso Jesus misericordioso, a imagem que hoje a gente já conhece. Mas está vendo que tem um coração, né? Que somos nós unidos em oração. E tem aqui, tá pequenininho, talvez não seja visível, tem um círculo em cima do coração. Aqui são desenhinhos de pessoas dado a mão. Ou seja, é um grupo de pessoas que se unem em oração. É uma corrente de oração nesses 7 dias. Por isso que se chama cerco, né? A gente se unir, e eu me incluo nisso, nós nos unirmos por 7 dias para rezar o terço da misericórdia com o objetivo de pedir compaixão, né, para o mundo inteiro. Esse cerco é o povo de Deus intercedendo pela conversão de todos, pelas famílias e pela paz universal. É Deus que quer saciar a nossa fome e a nossa sede de amor. Quando a gente se dedica, se compromete na oração, Deus intercede por nós muito mais, porque a gente se aproxima a Ele. E nessa proximidade na oração, Ele consegue falar com a gente. Lembra a irmã Faustina? A Santa Faustina? Quando ela se dedicava em oração todo santo dia, ela ficava tão pertinho de Jesus que ele usou ela de instrumento para falar sobre o terço da misericórdia, sobre inspirar ela para desenhar a imagem e pedir a oração. Então, quando você reza, você se conecta, você se coloca à disposição para ser instrumento de Deus Pai, de Mamãe Maria, de Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente rezar, por escolha, livre-arbítrio, de coração aberto, porque quer, mas a gente fica próximo, pertinho de Deus, e a gente consegue que Ele direcione, né, um amor maior para saciar a nossa fome, a nossa sede de amor. E a gente direciona com esse cerco, né, essa união, rezando uma semana seguida, a gente direciona pedindo perdão por todo mundo e pela paz universal. O cerco da misericórdia é uma linda experiência de Deus, em que a sua vitória sobre o inimigo e o pecado acontece realmente. Tem casos de muitos, não vou falar milagres, porque tem gente que não gosta dessa palavra e não acredita. Muitas pessoas que ao rezar se dedicaram uma semana rezando o terço da misericórdia, conquistaram o que pediram, né? Fizeram um pedido, olha, a gente está rezando, eu vou rezar por uma semana por causa daquela pessoa. A gente pode fazer um pedido específico, direcionado. Claro que a gente sempre vai rezar pela paz mundial, mas a gente pode pedir para ajudar alguém enfermo, para ajudar alguém que está desempregado, para ajudar alguém que está afastado de Deus, para ver se aproxima, algum jovem que sei lá, está sem rumo, para Jesus misericordioso guiar ele, direcionar ele. Então, quando a gente se dedica por uma semana rezando o terço da misericórdia, mostrou-se, né, que existe a vitória sobre o inimigo e o pecado. Realmente acontece. Quem se dedica com amor, com carinho, realmente acontece a vitória. Durante os dias de oração, o Espírito Santo vai destruindo as muralhas que precisam ser derrubadas. O desemprego, a fome, tem região que ainda tem fome, trazer aquele jovem que está afastado
né, que está sem rumo, que está perdido, realmente aproximar ele da família, dos pais, trazer ele de volta. Quando a gente faz a oração, a cada um dos 7 dias, essas muralhas, de tudo que é desafio, que é difícil, vão sendo destruídas, derrubadas. As muralhas da fome, do desemprego, da enfermidade, né, que são doentes, da violência, da corrupção. E também muralhas de culpa, de ressentimento, de mágoa, dos complexos. A gente se acha esses muralhas de culpa, ressentimento, mágoa, complexos, desprezo, omissões, traições, discriminações e outras, são muralhas que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Então, de repente, você faz uma oração para você mesmo. Vou rezar os 7 dias do Terço da Misericórdia, porque eu quero que tire de mim essa tristeza que eu tenho, essa depressão que eu tenho. Complexo é quando a gente se acha inferior. Sei lá, eu tô careca, alguns homens falam muito isso. Tô ficando careca, tô me sentindo mais feio, ou tô ficando mais gordo, ou tô ficando mais magro, ou sei lá. Isso é tudo bobeira da nossa cabeça, né? Essas inseguranças nossas, a gente se sente inferior, a gente se sente menor que os outros. E Deus nunca fez nenhum filho menor que o outro. Isso é coisa da nossa cabeça, a gente pensa assim. Então, de repente, você pode direcionar esses 7 dias de orações pedindo para Jesus misericordioso tocar o seu coração e tirar esse sentimento. De repente você ficou triste, você ficou deprimido, ou se aconteceu alguma coisa que você sente que a culpa é sua. Nunca a culpa é da gente. A pessoa tem o livre-arbítrio para fazer, seja lá o que aconteceu. Foi o livre-arbítrio da outra pessoa que fez acontecer o que aconteceu. Não se culpe por ações de outras pessoas. É o livre-arbítrio da pessoa que decidiu. Você nada tem a ver com isso. Então, as orações que a gente pode fazer, os pedidos nessa uma semana de oração, pode ser também voltada para a gente. Nosso desânimo, nosso desemprego, sabe? Nossa, sei lá, tudo. Nossas inseguranças, nossas tristezas, a saúde nossa, o que a gente quiser ou de outra pessoa, a gente pode rezar se dedicando a essa uma semana de oração. Enquanto você faz a oração do Terço da Misericórdia, se dedica a essa uma semana, o Senhor misericordioso vai transformando a nossa mente e o nosso coração. E tudo vai sendo feito com muita oração, louvor, adoração e ação de graças. É a gente feliz, rezando, se dedicando. É um tempo que a gente, por livre-arbítrio, escolhe para alcançar muitas graças. Para nós em particular, ou para as nossas famílias, ou para as nossas comunidades, região da onde a gente participa, os bairros. Saciados do amor misericordioso de Deus, temos assim um coração voltado para os irmãos, generosos para acolher e saciar tantos corações feridos, famintos e sedentos de amor e de justiça. Então, quando a gente se dedica, a gente usa o nosso livre-arbítrio para por uma semana rezar 7 dias, né, o Terço da Misericórdia. Deus vai saciando nosso coração, vai tornando a gente mais generoso, né? Vai curando os corações feridos, famintos e sedentos de amor e de justiça. Então, hoje, domingo, é o domingo da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em vós. É nossa crença que a partir de hoje é o primeiro dia do Terço Misericordioso, para quem vai aceitar o convite de fazer o cerco. Rezar de hoje, domingo, até o próximo sábado, todo dia o terço, dessa maneira que está descrita aqui, sempre, se possível, às 15 horas, que é a hora que Jesus morreu na cruz, que ele deu seu último suspiro. Olha que lindo a imagem. Jesus está aqui enviando um raio de luz,
de vermelho e branco pra gente, né? Falando de vida, né? E com a mão levantada abençoando a gente. Olha que privilégio receber a bênção de Deus. Que privilégio receber a bênção de Jesus misericordioso nesse domingo da Divina Misericórdia. Eu desejo amor e luz a todos.